luz divina do Senhor, que andará na Judéia, espalhando paz e amor, que andará na Judéia, espalhando paz e amor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos nessa casa de oração, para mais uma vez ouvirmos o Verbo Divino, para mais uma vez ouvirmos acerca daquilo que o Senhor tem preparado nesta ocasião para nós. Graças a Deus pela presença de cada um dos irmãos, das irmãs presentes conosco hoje no Templo de Santo André, por cada um dos irmãos que também já estão nos assistindo ao vivo pelo canal da Obediência ou que vão nos assistir depois a posteriori. Graças a Deus por tudo. Aos que estão presencialmente, a gente sempre lembra de colocar um telefone celular no modo silencioso, para que não nos tire da sintonia da reunião espiritual, pela vontade de Deus. Peço que os irmãos se ponham de pé, então, para nós darmos abertura à nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, iniciemos cantando o hino da obediência a Deus. No inário é o número 1. Obedecemos, ó Senhor.
em nossos corações, potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Podemos sentar pela vontade de Deus. Mais uma vez, agradecendo a Deus pela sintonia, agradecendo a Deus pelos cânticos que nós já vínhamos entoando antes da reunião, especialmente pelo Luz Divina, que já abrimos a transmissão, também pelo hino da obediência. Coisa boa quando entra suave, uma questão mansa, com tranquilidade. Bem bacana quando a gente, numa única voz, em uníssono, a gente consegue, pela vontade de Deus, a gente consegue ouvir o cântico, se entregar ao cântico, cantar um pouquinho também e aproveitar aquilo que o cântico tem para a gente. Graças a Deus por isso, viu? E o hino da obediência, esse que fizemos por último, o número 1 do hinário, ele é realmente uma poderosa oração, que nos inspira, que nos sustenta espiritualmente também. Queridos, para hoje, agradecendo a presença do Gardel, que nos ajudou nos cânticos aqui do Templo São Marcos, São Leopoldo, para hoje, mais uma reunião especial, Templo Santo André, Portão, comunidade reunida, e nós temos aqui várias coisas para passar hoje aos irmãos, pela vontade de Deus. Eu quero começar fazendo uma leitura muito breve aqui, para já passar a palavra aos meus irmãos que me acompanharão hoje. Eu quero começar fazendo uma leitura breve, como uma embocadura da reunião de hoje, que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, onde ele fala o seguinte. João capítulo 15 é o momento em que Jesus Cristo estava dando as últimas instruções aos discípulos, ele já sabia o que aconteceria, antes dele ser traído, vendido por 30 moedas de prata, antes dele ser entregue ao Sinédrio e antes dele ter aquele julgamento e parar numa cruz da maneira como aconteceu a crucificação. E quando ele passava as últimas instruções aos discípulos no Getsemane, ele dizia, e está registrado aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler pela vontade de Deus 7 versículos para a entrada da reunião de hoje. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, meu Pai a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não poderão dar fruto se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu estando nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem no fogo, queimam no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Naquela época já se plantava também uva, videira, uva, Uva é o pé, a fruta da videira. Então, quando a gente olha hoje para os plantadores de uva da nossa Serra Gaúcha, a gente sabe que tem uma época do ano que eles precisam chegar na videira
e preciso fazer a poda, preciso tirar fora os galhos que que poderiam prejudicar a safra logo ali adiante. Então tem que tirar fora os galhos que estão mais secos, tem que tirar fora os galhos que estão a mais num determinado ramo, aqueles que estão sobrando, tem que tirar, para que a uva possa produzir. E o que a gente, a partir dessa fala, dessa instrução, dessa fala de Jesus Cristo para os apóstolos, a gente vê que ele reafirma a sua potência divina, quando ele diz, eu sou. Eu sou. Ele fala aqui várias vezes, eu sou a videira, eu sou, mas ele diz, meu Pai, Deus é o lavrador. Então que a gente possa entender também, trazendo para os dias de hoje, que nós todos somos como varas, e estamos nessa videira. Nós somos como se fosse uma grande videira, mas nós somos as varas. E se a vara não dá fruto, o lavrador, que é Deus, vem e vai cortar as varas que são infrutíferas fora. E a gente vem falando em outras reuniões da necessidade de dedicarmos tempo para o estudo da Palavra de Deus, cada dia um pouquinho mais, para que a gente possa, conhecendo um pouquinho mais da Palavra de Deus, a gente possa ir mergulhando, aprofundando esse conhecimento transcendental que é tão importante. Que quando a gente olha para o que nós estamos fazendo aqui, reunidos como irmãos em Cristo, a gente está repetindo valores e conceitos espirituais que este cara aqui, que esse Jesus Cristo repassou e nos ensinou. É este o único e verdadeiro, a videira verdadeira. É Ele que é o nosso Senhor e Salvador. É esse Cristo, quando Ele diz que quem está em mim e eu estou nele, este dá muito fruto. Como assim a gente estar no Cristo e o Cristo estar na gente? Como isso pode? Isso é espiritualmente, irmãos. A gente poderia, olhando para a magnitude da palavra de Deus e lembrando de memória um versículo que está lá em Gálatas 2:20, que diz, Gálatas 2:20 vai dizer, o Paulo manda uma carta para o povo da Galácia, e ele, nesse trecho ele diz, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Como que pode isso, Paulo dizer, vivo já não eu? Eu já não estou mais eu vivendo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, nós vivemos nele, eu vivo nele. Por isso que a palavra diz aqui, se alguém não estiver em mim e eu não estiver nele, ele fala dessa forma para dar uma clareza muito grande da necessidade de nós estarmos em Cristo. E por isso que nós nos reunimos, como eu disse, e estamos sempre presentes ao templo, a não ser quando não, por força maior não podemos, para que a gente possa ir relembrando valores tão importantes como esses, que devagarinho, de degrau em degrau, possam ir nos colocando em sintonia a todo esse conteúdo transcendental, de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, porque em essência, gente, a gente pode ler a Bíblia, que eu tenho dito em outras reuniões, do Gênesis ao Apocalipse, em essência, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, é um tratado sobre ou a gente obedece a Deus ou a gente desobedece a Deus, ou a gente está em obediência ou a gente está em desobediência com os valores que a palavra nos ensina. Essa é uma linha muito perene, muito fácil de compreensão, ou a gente obedece a Deus ou desobedece. Então, o que nós queremos ser? Tomar a Deus que possamos ser integrados nessa videira, que possamos ser aquele ramo que produz muito fruto, e frutos que permaneçam, graças a Deus. Hoje, pela vontade de Deus, também farão uso da palavra mais dois irmãos, com muita alegria a gente recebe aqui o irmão Leandro já, obrigado pela presença do Leandro, o irmão Jefferson, também a Glória está conosco aqui, todos os demais que já são da casa. O Leandro, que é filho da doutrina, é filho da obediência, lá de Palmitinho, nasceu lá no buraco fundo, que nem eu, né, como eu digo, né, minha professora Ugarte. Não? Já nasceu aqui? Aqui já em Portão. Mas as origens estão todas lá, né? Sempre lá, né, em Divino. Então o Leandro, que já também já fez parte por muito tempo da comunidade da linha do Templo São João Batista também, em Novo Hamburgo, onde a gente ainda tem excelentes amigos, grandes ligações, né? Hoje está conosco aqui, pela vontade de Deus, vai entregar uma mensagem para nós. Depois o irmão Leandro, a irmã Lourdes também entrega uma mensagem, né? Depois retornando para mim para o encerramento. Então, pela vontade de Deus, já tem a palavra o irmão Leandro. Boa noite a todos. Quem está assistindo a gente em casa também, né?
que eles também fazem parte dessa reunião, né? Não só quem está aqui. E agora vi minha mãe, que eu não tinha visto. Eu, hoje, para vir para cá, eu tinha preparado, eu comecei a escrever, né? Para falar com vocês. E aí eu percebi que eu não preciso escrever para falar com vocês, porque eu faço parte de vocês, tá? Porque o meu objetivo hoje era falar sobre mudanças, tá? E foi isso que eu passei pro Gervásio. Eu vou falar sobre mudança. Mas eu, na verdade, não vou falar sobre mudança. Eu vou falar sobre prova de vida, tá? O que é prova de vida? A prova de vida é a minha prova de vida, tá? A gente vai no banco todo ano fazer, né? Quem precisa, né? O banco cobra. Mas a nossa prova de vida pessoal, a gente também precisa fazer. E independente da nossa idade, né? Então, eu meditei a semana inteira para falar sobre isso, sobre os meus últimos 5 anos. E eu quero que vocês meditem também. Como que foi os últimos 5 anos de vocês, da vida de vocês. Aonde vocês estavam, né? Estavam em 2020, né? 21, 22, 23, 24, até vocês chegarem aqui. Como é que estava a vida de vocês, tá? Não só material, mas em todos os sentidos, espiritual. Como é que vocês estavam na doutrina? Como é que vocês estavam em casa, no trabalho? Como é que vocês estavam como pessoa? Então esse é o meu objetivo hoje. Porque eu, 5 anos atrás, eu morava com a mãe ainda. Eu morava com o pai e a mãe, em 2020. E 5 anos atrás eu não tinha nada. E eu não estou falando só material, estou falando em vários sentidos, né, mãe? Eu não tinha nada. Aí, desempregado, não estudava, não trabalhava, não fazia nada, né? Eu era o neném. Que é, hoje a gente fala neném, né? E aí o tempo passou. A gente estava na pandemia, estava todo mundo em casa, as reuniões eram online, né? Era assim, né? E aí eu voltei a estudar. Eu era formado já, mas estava desempregado. Voltei a estudar 2020, 2021. 2022 conheci o Jefferson. 2022 eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava no restaurante e estudava contabilidade, porque eu voltei a estudar. Eu estava desempregado e voltei a estudar. E aí conheci o Jefferson, aí casamos, tá? E mudei de trabalho, terminei a minha formação nova de técnico e comecei a trabalhar na área, tá? E aí a minha vida foi mudando, tá? Comecei a construir uma vida nova, comprei minha casa, compramos nosso carro, né, Jefferson? E isso tudo que eu falo pra vocês não é pra gente se aparecer, tá? O Leandro é mais que vocês, eu não sou mais que vocês. Eu tive ajuda, tá? Tive muita ajuda, sempre tive, né? Desde novo. Mas talvez se eu não tivesse a doutrina, como eu tenho, desde novo, se eu não tivesse, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque foi a doutrina que me deu força para ultrapassar as turbulências que eu passei, né? Uma vez um amigo meu me disse que se eu não me aceitasse como eu sou, jamais eu teria sucesso na minha vida. Então isso eu comecei a levar para a minha vida. E aí eu comecei a me aceitar. Então é isso que eu espero que os irmãos façam também, que os irmãos se aceitem como são, tá? Feios ou bonitos. Se são bonitos, se aceitem também como bonitos. Mas se são feios, se aceitem assim. Porque é assim que a gente vai ser feliz, tá? Para quem tem casa também, né? Então, e essa mensagem que eu queria passar para vocês, que quando a gente olha para trás, para 5 anos atrás, como eu olhei, e tem essa reflexão, a gente tem que pensar que tudo que a gente conquista é também pelo poder de Deus, não só nós, né? Não é porque a gente estudou, ou porque a gente tem dinheiro, recebeu uma herança, ou porque a gente tem família, porque tem pessoas que não têm nada disso e também conseguem, tá? Então a história de cada um é o que conta, né? Os cânticos ali falavam em cativar, né? Cativar e amar, né? Então, se eu não soubesse cativar, né? Se eu não tivesse esse dom, se eu não tivesse ganhado esse dom, eu não teria chegado aqui, né? Luz divina. Se eu não tivesse recebido o batismo como eu recebi, eu fui criado na igreja, depois eu fui batizado novamente aos 21 anos, recebi a chave. Então, se eu não tivesse esse histórico, né? Nada adiantaria tudo que a gente conquistou. E o último cântico ali falou sobre cativar a luz divina, e o último falou sobre a energia de Cristo, né? Então, eu quero fechar com essa mensagem. A energia de Cristo a gente tem que levar no nosso dia a dia, tá? Não só no sábado que a gente está aqui,
tá? E não só quando a gente está fazendo nossos pedidos e as nossas orações, mas no dia a dia, né? A gente tem que ser cristão no dia a dia, segunda a segunda, em casa, no trabalho, aonde a gente estiver. Por quê? Porque senão não adianta nada, né? A gente olha uma pregação e acha bonito, mas a gente tem que achar bonito e tem que praticar, né? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, na reflexão que eu tive. Então essa é a minha prova de vida. Eu quero que os irmãos pensem, né, qual é a prova de vida de vocês. Olhem os últimos 5 anos de vocês e olhem para frente, os próximos 5 anos, né? O que a gente pode fazer para melhorar na doutrina, material, né, espiritual, relacionado em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado. Escorreguei. Deus conosco, irmãos. Não estou muito boa da voz, um pouquinho de dor de garganta, mas tá tudo certo. Vai dar acho que vai dar para escutar. Então, Deus conosco, graças a Deus por estarmos aqui todos juntos, no mesmo objetivo de seguir a obediência a Deus. E eu agradeço por mais uma oportunidade e um Deus conosco aos irmãos que nos assistem online também. Eu tirei um capítulo da Bíblia, Coríntios capítulo 2, na Bíblia, página 775. É o caráter da pregação de Paulo em Coríntio. Então, as coisas que o apóstolo Paulo fala. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não foi com sutilidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu tive convosco em fraqueza, em temor e em grande fervor. A minha palavra é a minha pregação. Não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos, não forem a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria ao nosso Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que amam, Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, qual dos homens sabe as coisas dos homens, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem louca, e nem poderiam entender, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, a ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Então aqui explica, né? Nós não recebemos, como se nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É dado-nos gratuitamente, seguindo a doutrina da obediência, Deus nos dá gratuitamente, né, a sabedoria dele. Aqui diz os espirituais, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural quer dizer as pessoas que ainda não acordaram, ainda estão adormecidos, né? Não acordaram para a obediência, né? Eles não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Mas a hora vai ter o tempo deles acordar para conhecer a doutrina e aí eles vão entender, né? E que diz também quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Essas palavras tirei da Bíblia, mas eu tenho uma reflexão, mais ou menos em cima uma reflexão compartilhando uma mensagem de vida, que nem o irmão compartilhou. Não combinamos nada, mas né, o irmão compartilhou uma quase... Deus sempre dá uma mensagem de vida para compartilharmos. Quando tornamos cristãos, se tornamos mensageiros de Deus, Ele nos usa de alguma maneira. Paulo diz, devemos sempre falar a verdade de Deus, porque somos mensageiros dele. Pedro também diz, fomos escolhidos por Deus. Fazer a obra e falar por Deus, contar a todos o quanto Ele faz a diferença na nossa vida. Como nos era antes e como somos hoje. Depois que fomos apresentados a essa doutrina e a Deus. Paulo usou o seu testemunho em vez de citar as Escrituras. Muitas vezes ele usou o testemunho dele, né? Muitas vezes ele citou os testemunhos em vez de citar as Escrituras, né? A Bíblia diz que devemos estar prontos para responder a qualquer pessoa, se pedir como é ter esperança e ter fé, fazer a vontade de Deus. Como nós sentimos sendo cristãos, servir a Deus. As nossas mensagens, testemunho, incluem os ensinamentos e lições de vida que Deus nos dá. A verdade, fazer o certo que agrada a Deus e não agradarmos homens. As lições de discernimento que continuamos aprendendo sobre Deus. A nossa mensagem de vida inclui compartilhar nossa paixão pelas coisas de Deus, incluindo as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem o início e o fim mediante a fé. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciarmos outros as boas novas. Consiste nisso quando confiamos na graça de Deus, para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lá no céu, lar no céu. Deus nunca criou as pessoas para que não sentissem amor. Todos nós somos importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele disse: eis o tanto que os amo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por todos nós. Deus não quer que ninguém se perca. Mas a salvação é individual. Teremos que querer servir a Deus, obedecer e saber que não temos vontade própria. A vontade própria é ilusória. Aliás, este mundo que estamos, muitas coisas são ilusórias e passageiras. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nada levamos. Então fazemos o bem, obedecer a Deus, buscar a Deus os ensinamentos e dedicar a amar as pessoas como amamos a nós mesmos.
Então, irmãos, eu deixo uma reflexão de compartilharmos as boas novas e também compartilharmos os nossos testemunhos de vida que passamos, o que meu irmão falou que nós era antes da doutrina e o que somos hoje, né? E é uma lição muito, muito gratificante. E eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. E eu passo a palavra para o irmão Gervásio. Queridos, graças a Deus pelo que já ouvimos, por uma mensagem que tem como tônica, que tem como essência o amor, né? E a gente sabe que Deus é amor. O evangelista João, que deu leitura do capítulo 15, um pedacinho, onde ele fala sobre a videira, ele também vai falar durante vários lugares do seu evangelho que Deus é amor. É simples assim, Deus é amor, mas é um amor, não é um amor eros, como a gente tem o amor sexual, a atração sexual. Ele é um amor ágape, ele é um amor que suplanta todo tipo e toda forma de amor. Ele é um amor perfeito, ele é um amor perfeição, porque ele, somente ele, é esse Deus onipotente, onipresente e onisciente, e sabe todas as coisas. O Leandro vinha falando de prova de vida. O que a gente estava fazendo há 5 anos atrás? Acho que estava todo mundo louco de medo da pandemia, né, que vinha vindo, né, que vinha chegando, né? E todo mundo tentando se adaptar naquilo que era o novo normal, né? Louco, assim, a gente não sabendo o que estava chegando, vendo as pessoas morrendo, vendo as pessoas com crises respiratórias, vendo as pessoas procurando o serviço público para atendimento de saúde e não tendo um serviço para atendimento de todos. O que a gente estava fazendo há 5 anos atrás? Uma pergunta interessante de vida, né? De história de vida. Mas de alguma maneira, Leandro, foi falado de mudanças também, porque quando a gente fala de prova de vida, quando a gente fala da história de vida da gente, a gente olha para trás, a gente vê que tudo é mudança. Eu quero aqui me socorrer de um filósofo grego, o Heráclito, que dizia que é impossível a gente voltar 2 vezes no mesmo rio. Sabe por quê? Você pode até pensar assim, mas eu vou voltar para pescar de novo no mesmo rio. Eu estou lá no mesmo lugar, na mesma curva do rio. É o mesmo rio, né? Não é. E o Heráclito dizia e provava, não pode ser, não é o mesmo rio. Por que não é mais o mesmo rio? Porque já mudou, já não é mais. As árvores podem até ser, na sua estrutura, as mesmas, mas as folhas já não são as mesmas, já mudaram. Quem sabe os animais que estejam cantando agora não são os mesmos de antes. A água que está passando no rio não é a mesma, os peixes não são os mesmos. Tudo é devir, como diz a filosofia. Tudo é movimento. E se a gente fala de movimento, essa reflexão é muito importante mesmo. O que a gente estava fazendo há 5 anos atrás? Mas a maior importância de uma reflexão como essa é a gente compreender, a partir de um ponto de partida, ficou até redundante, mas é isso mesmo, tomando como base um ponto de partida. Nós estávamos lá, hoje nós estamos aqui. No que mudamos? No que melhoramos? Que provas vencemos? A gente pensar, até aqui o Alceu, há poucos dias atrás, estava no hospital, quase achando que não ia voltar mais. Pô, não precisa ser 5 anos atrás, 1 mês, 2 atrás. Ficou 30 e quantos dias? 50 dias no hospital. Aqui, ó, pedalando. Senhor, será que eu vou voltar? Será que já é minha hora? E a gente, graças a Deus, Deus teve misericórdia de estar aqui conosco, deu testemunho na reunião passada. O que você estava fazendo há 1 ano atrás, há 2, há 3, há 5? Mas veja, o grande propósito é saber do que nós éramos e do que nós somos e da onde nós queremos chegar. Não estou falando materialmente, como disse o irmão Leandro. Onde nós queremos chegar? A Lourdes falou, um trecho de Paulo, que disse, falando de uma mensagem de vida, que também questionou como éramos antes, como somos hoje.
Mas ele também disse ali, nós temos o Espírito de Cristo, que é uma citação de Paulo. Se do ponto de partida ao ponto que estamos hoje, ao ponto de chegada, onde é o ponto de chegada de cada um de nós? É aí que eu quero chegar, a partir da reflexão iniciada hoje, onde é o ponto de chegada onde nós queremos chegar? Nós falamos de evolução espiritual. Falamos de evolução espiritual constantemente, quase todas as reuniões. Por quê? Porque a gente sabe que a evolução espiritual é o que faz permear, faz evoluir a humanidade e faz com que nós estivéssemos aqui hoje falando da doutrina da obediência a Deus, esse cabedal, esse conjunto de conhecimentos que neste tempo nos trouxe o professor Júlio Gart, que não nos ensinou uma doutrina nova, mas fez uma volta ao passado, uma volta aos ensinamentos originais de Jesus Cristo. Por isso a gente chama também a igreja em alguns momentos, de igreja cristã primitiva ou de comunidade cristã primitiva, que ensina a doutrina da obediência a Deus. Mas aonde nós queremos chegar? Qual é o dia será da nossa chegada? Por isso é importante nós fazermos sempre essa reflexão, a partir de desafios como hoje, de provas de vida, de mensagens de vida. Como é que está a sua vida? O que você tem feito da sua vida? Não vai me dizer que você tem ficado soterrado, mergulhado numa rotina tão densa, tão complexa, tão frenética, que você vai de manhã à noite para resolver 1 milhão de coisas e você não tira tempo para aquilo que é mais importante, que é o espírito, que é o espiritual. Se você está fazendo isso, essa reflexão vai servir para você hoje. Seja você que esteja aqui no Templo Santo André, seja talvez você que esteja nos assistindo pelo canal da Obediência, porque nós não podemos, estamos no mundo, mas a palavra, o próprio João diz, estamos no mundo, mas do mundo não somos. Não somos. Então, não estou dizendo que a gente não tenha que cumprir com as nossas atividades, nosso trabalho, nossos compromissos, nossos afazeres. Tudo isso esse irmão também cumpre. Sei que a gente tem que trabalhar fora para ganhar o nosso salário, para a gente poder pagar as despesas da gente, a gente ter um mínimo de conforto. O Leandro deu um testemunho de comprar uma casa, um carro. Está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. Isso na vida da gente está tudo certo. Mas a gente não pode dar primazia para o mundo. É isso que a mensagem de hoje tem que trazer firme nos nossos corações. Se a gente der a primazia para o mundo, a gente vai fazer com que, imagine uma balança daquelas antigas, não estou falando de balança digital não, tá? Daquelas balanças antigas que tinha 2 pesos, que quando você botava peso de um lado, subia no outro. O Alceu já está lembrando daquelas balanças antigas nos paióis, nos armazéns, nos galpões, né? Para pesar porco, pesar fumo. Você bota peso do outro lado, ela sobe do outro. Não, a nossa vida não pode ser uma balança desencontrada, desequilibrada. A nossa vida tem que ter uma balança equilibrada. E bom é quando as coisas espirituais, elas têm um espaço maior do que as coisas materiais. Sabe por quê? Porque todos nós vamos passar um dia. Quando eu digo passar, eu usei uma palavra até econômica, nós vamos desencarnar um dia. Vou falar claramente. Quando nós desencarnarmos e tivermos que ser pesados naquela balança, na grande balança espiritual, será que nós estivemos na videira, nós éramos um galho da videira que produziu fruto quando nós estivemos aqui, dessa trajetória que começou no dia do nosso nascimento e que vai terminar no dia da nossa desencarnação? Será que nesse período nós fizemos coisas, trabalhamos de uma maneira, esse amor à ágape, levamos adiante esse evangelho, esse conhecimento de Jesus Cristo, tivemos boas ações, tantas quantas forem possíveis, para que a nossa balança esteja equilibrada ou se incline mais ainda para as coisas espirituais? Que um dia nós vamos chegar lá. Que demore muito, né? Pela vontade de Deus, que a gente fique muito tempo aqui ainda, tanto tempo quanto Deus quiser. Mas aqui que a gente possa ter essa compreensão de que as coisas do mundo, e presta atenção especialmente para os mais jovens, tá? Os mais jovens hoje estão sendo feitos, muitos deles, não vou dizer que sejam todos, tá? Pais, adultos, tenham uma olhada nos mais jovens, nas crianças.
Muitas vezes eles estão sendo feitos prisioneiros de uma coisa chamada tecnologia. Cuidado. Ser feito prisioneiro da tecnologia é ficar quase que todo o tempo preso num aparelho, achando que aquele ali seja o mundo real. Não estou dizendo que não se aprenda conhecimento com isso. Se aprende. A internet tem coisas boas, tem coisas ruins. A internet é um reflexo do mundo real. Aqui nós temos pessoas boas e pessoas ruins também. Nós precisamos saber com quem temos que andar. E quando a gente olha para todo o conjunto da palavra de Deus, a gente realmente vê que o espiritual ele é mais importante. Se continuemos cumprindo com os nossos afazeres, nosso dia a dia, vencendo aquilo que nós temos que vencer, superando as provas que porventura a gente tenha, porque não é porque a gente já conhece um pouco mais dessa doutrina maravilhosa do Cristo, não é por isso que a gente não vai ter provas a vencer, às vezes um problema de saúde, como o irmão Alceu passou há poucos dias, algum problema que às vezes teima em repetir, como a irmã Jacira está aí, hoje não está presente aqui porque está lá com muitas dores, não conseguiu se movimentar, tá? A irmã Cecília cuidando dela, como alguns irmãos que pedem oração também para a gente vai passar por provas, vai passar, nós vamos passar, mas é esse Deus estando em nós que vai nos dar a fortaleza para a gente superar todas as coisas. E esse Deus, a gente fala de mudança sim, porque quando a gente, olhando para a nossa trajetória, de o que nós fazíamos há 5 anos atrás, o que fazemos hoje, eu vou puxar aqui uma citação de Deuteronômio 31:6, que diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, diante do mundo, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e não vos deixará, nem vos desamparará. Quem sabe o irmão, a irmã esteja passando por alguma prova, é possível, mas Deus não nos desamparará. Aqui na sequência do Salmo 37:5 vai na mesma sintonia. Salmo 37, Salmo de Davi, né? Capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Onde você estava antes? Onde a gente quer chegar? Ou o que nós estamos atravessando hoje? No meio do caminho? O que tem no meio do caminho? O que nós temos que vencer hoje? Nós temos que vencer a ignorância, temos que vencer a estupidez de nós mesmos, temos que vencer às vezes o ódio, temos que vencer às vezes o preconceito, temos que vencer tantas coisas quantas são negativas na história humana. E é Deus em nós que nos faz vencer todas as coisas, não é do homem, da mulher, é Deus em nós que vai nos dando da inteligência dele para essa compreensão. Aqui mais adiante, agora eu vou passar de um livro para outro. No Apocalipse capítulo 21, versículo 5, diz: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. O que você era não importa mais. O que você é, tendo esse Cristo habitando em nós, está tudo certo. Eis que faço nova todas as coisas. Adiante, vamos em Romanos 12:2, que vai dizer o seguinte. A Epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é um conselho prático para nós, tá? Da onde viemos, para onde vamos, como estamos vivendo o dia a dia. O irmão Leandro falou em 5 anos, eu estou indo mais longe, eu estou indo lá, estou indo muito antes do nascimento. De onde viemos, para onde vamos, nascimento, desencarnação, mas de onde viemos? Antes disso, para onde vamos? E aqui o Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Lembra que eu falei? A sua rotina, o seu dia a dia, os seus afazeres, cuidado onde você deposita o seu coração, cuidado onde você está depositando a sua fé, tem que ser no Deus Altíssimo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Cadê o segredo? Não tem segredo. Para que experimenteis qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus.
E a 2 Coríntios 5:17 também diz, fecha dizendo, assim, conforme a irmã Lourdes disse, né? Com outras palavras agora, irmã Lourdes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O mundo material é como se fosse sombras do mundo espiritual. O que realmente importa é o mundo espiritual. O que realmente importa é esse Cristo morando em nosso interno, esse Espírito Santo de Deus morando em nosso interno, nos dando diariamente, pela sua santa vontade, a inspiração para fazermos as coisas de acordo com aquilo que o Evangelho nos ensina, de acordo com aquilo que a doutrina nos ensina. É simples, gente. Não tem coisa, não é complicada a doutrina. A gente não precisa. Às vezes o cara pensa assim, mas como aquele irmão fala de um termo de um jeito diferente, de um jeito difícil, parece que é tão difícil. Não é difícil, é simples demais a doutrina. Simples. A gente sabe que a salvação não é para todos do mesmo ciclo, tem pessoas que de repente não vão compreender, mas estou falando para os meus irmãos de forma espiritual, porque o que importa é o espiritual. E a irmã Lourdes ainda disse, Deus não quer que ninguém se perca, mas a salvação é individual, então é nós que temos que fazer a nossa parte, pela vontade de Deus. É com esse Cristo morando em nós, nos transformando. Como é que eu era antes? Poderia ter sido um bandido, poderia ter sido um assassino, poderia ter sido tantas coisas, mas é essa transformação que nós estamos falando hoje aqui, a transformação para nós sermos pessoas melhores e espíritos melhores. E essa transformação passa às vezes por olhar para coisas que a mente humana possa até julgar impossível. Ou vocês acham que Jesus Cristo não foi censurado por muitos daquela época, quando a prostituta estava para ser apedrejada? Lembra dessa passagem? Ela já estava para ser apedrejada, ela ia ser morta a pedradas. Tu acha que Jesus Cristo não foi mal compreendido pelas pessoas daquela época, quando ele disse, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra? E o que se viu? Um a um foram saindo, porque todos tinham pecados, todos tinham de alguma forma desobediência. Então que não sejamos nós a julgar, né? Sejamos nós a praticar esse amor excelso, esse amor ágape do Cristo, esse amor ágape de Deus, esse amor ágape do Espírito Santo, para que a gente possa seguir juntos como irmandade nessa jornada de evolução espiritual, que é isso que a gente precisa, é evoluir espiritualmente. E é isso que a doutrina, em linhas gerais, ela nos puxa de um ponto onde nós estávamos, tem um horizonte onde nós vamos chegar, mas ela nos dá ferramentas. A doutrina do Cristo é tão rica, ela nos dá fundamentos para que a gente possa vencer, superar as adversidades pelas quais nós tenhamos que passar, para que a gente possa chegar lá na frente com o prêmio. Não esquecendo, né, irmãos, para fechar, que a doutrina da obediência a Deus, naquilo que Jesus Cristo ensinou, não pode haver obediência ao Cristo se não tiver duas coisas: obediência a Deus e negação da vontade humana. Eu vou dizer para você, se nós for fazer tudo que às vezes a mente humana, o corpo humano quer fazer, a gente vai cair no buraco. Então, obedecer a Deus e negar a vontade humana. Paulo falava em domínio próprio. Também saibamos exercitar esse domínio próprio. E pratiquemos sempre que possível, mentalmente, as práticas que nos foram ensinadas, para que a gente, muitas vezes, em momentos de dificuldade, a gente possa, em segundos, passar por aquele processo que está difícil de vencer e a gente consiga enxergar, pela inspiração de Deus, um caminho, uma saída. Eu te obedeço, Pai meu, eu te obedeço, Pai meu, eu te obedeço, Pai meu. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Eu sou a vontade de Deus, eu sou a vontade de Deus, eu sou a vontade de Deus. Se Cristo, de novo, Gálatas 2:20, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, presentes aqui no Templo de Santo André, ou também nos assistindo pelo canal da audiência, possa compreender a profundidade espiritual dessa fala de Paulo. Que vivo já não eu. O mundo
tenho que fazer, cumprir minhas obrigações, está tudo certo. Mas é Cristo que vive em mim. E tudo que eu faço, faço pela vontade de Deus. Porque é Ele que vive em mim. E aí volto na videira. Se nós estivermos na videira, como um galho, como um ramo da videira, nós temos um compromisso de dar fruto. E que possamos dar. Qual é o fruto que o irmão vai dar? Que a irmã vai dar? Eu não sei. Porque tem uns que sabem um pouco mais, um que estudou para isso, outro que estudou para aquilo, outro que não teve oportunidade de estudar, mas todos nós podemos dar algum fruto no trabalho do Evangelho do Reino. Pode ser, de repente, até plantar uma flor no jardim, lavar uma louça num dia de festa, ajudar na pintura. Chegamos hoje, tivemos que passar uma vassoura, dar uma ajeitada, arrumar as cadeiras. Todo serviço nesse trabalho é serviço importante. Qual é o fruto que o irmão está produzindo? Qual é o fruto que a irmã está produzindo? E fecho com a reflexão para fechar aqui, que diz: e o que você pode produzir a mais do que você está produzindo? Porque Ele sabe dos dons e talentos que Ele te deu. Ele sabe detalhadamente pelos caminhos que Ele te levou nessa vida para você viver. E Ele sabe tudo sobre a sua vida. E Ele sabe que você às vezes pode entregar e não está entregando. Você pode fazer algo e não está fazendo. Ah, mas o jogo de futebol às vezes é mais importante. Ah, mas a minha novela. Ah, mas o filme, a série. Para tudo a gente pode achar tempo, se a gente for organizado e disciplinado. E é isso que a gente deixa como um recado final aos irmãos, uma mensagem final. Façamos essa reflexão dessa transformação, mas desse ponto de partida e do ponto de chegada. Como que nós queremos chegar nesse ponto de chegada, pela vontade de Deus? O que nós podemos fazer a mais pela vontade de Deus? Façamos a nossa parte, que aí com certeza, gradativamente, de degrau em degrau, quiçá nós possamos regressar de novo e chegar num dia de volta à casa paterna. Eu dou graças a Deus porque o Senhor nos deu a dizer hoje, pela reunião maravilhosa que tivemos. E já convido os irmãos a ficarem de pé para a gente poder fazermos a nossa oração final. Senhor Jesus Cristo, Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que vêm e ouvem são testemunhas desta verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, nós te rogamos pelos teus instrutores, Senhor, pedindo que o Senhor fale na boca deles, dando a eles sempre as melhores mensagens para nos chacoalhar, para nos fazer enxergar aquilo que tu tem predestinado para as nossas vidas, Pai. E dê a todos tudo aquilo que é necessário para que cresça e se multiplique a pregação do Evangelho do Reino e seu conhecimento chegue a todos os que estão inscritos no livro da vida. Fortifique, Senhor, as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra. E mandes, Pai, novos trabalhadores para a sua seara, porque esta seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. E conceda-nos o dom da fé, o dom das obras, para que possamos trabalhar em bem deste teu Evangelho. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, pedindo por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, onde quer que se encontrem, fazendo a sua santa vontade e invocando unicamente o seu Santo Espírito, Senhor. Te pedimos também pelos que se acham enfermos, espiritual ou materialmente, aqueles que pedem por sua saúde, que o Senhor ampare, melhore e os cure, se assim for de sua vontade. Fortifique todos os membros deste corpo espiritual. Abra, Senhor, para nós as portas da facilidade, para que possamos, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos dado, com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado, nós possamos vencer a nossa jornada e ter a compreensão daquilo que nós podemos fazer para ajudar a espalhar a tua obra pela face da terra. Te pedimos, Senhor, pelos irmãos que viajam, por todos os nossos parentes segundo a carne, pelos governos da terra, especialmente pelo governo do Brasil, para que possamos continuar a ter tempos de paz, de democracia, para que possamos continuar professando a nossa fé e sem impedimento civil nenhum podermos continuar de portas abertas levando adiante esse conhecimento transcendental tão importante. Te pedimos pelo rebanho desta localidade, do Templo Santo André, de todas as demais localidades
que também cumprem e praticam a doutrina da obediência a Deus, por todos aqueles de boa vontade, Senhor, para que aqueles que têm que ser chamados, os sejam chamados no momento certo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, o perdão. Os que puderem ajoelhar, ajoelhem-se. Te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, desobediências e rebeldias, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. O Senhor é poderoso para nos iluminar, para nos perdoar e nos reconduzir de volta ao seu santo caminho. Senhor, afasta de nós, do nosso lado, dos nossos lares, de nós mesmos, todo e qualquer sentimento negativo que não brote de Ti, Pai. Afasta de nós toda e qualquer emanação do mal, qualquer emanação negativa, para que somente nos acompanhe o Senhor e seus santos anjos de luz. Senhor, também que o Senhor possa fazer habitar em nós as melhores virtudes descidas do Onipotente. O amor, tudo aquilo que vem descido de Ti, Pai. E tira de nós a raiva, tira de nós o ódio, tira de nós a incapacidade de perdoar, tira de nós qualquer forma de preconceito, tira de nós qualquer forma que não está condizente com o Teu Evangelho. E nos dê cada dia mais, Pai, da Tua inspiração para que possamos continuar trabalhando em bem da Tua obra. Senhor, também nos livre das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as tormentas de chuva, de vento, de pedra, as secas, as guerras, as inundações. Livra de nós todos os temporais, espirituais e materiais que o Senhor sabe que não nos convém. E só esteja conosco, mais uma vez pedimos, o Senhor, os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Este é o momento pedido para uma das meninas lá do fundo possa passar correta, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né, que nós estamos reunidos, por tudo que vivemos hoje. E vendo aqui, Marcelina, quando eu falei de buraco fundo, não foi nada pejorativo, viu? E quem nasceu na linha Professor Ugarte e conhece como é Palmitinho, que é lá no alto, né? A gente vai descendo até aquele vale que chega até próximo ali ao Carreirão e ao Rio Guarita. Então nada é pejorativo, viu, Júlia? Buraco é como se fosse um buraco fundo mesmo, e abençoado por Deus, diga-se de passagem, viu? Graças a Deus por isso. Então esse é o momento para finalizar de compartilhar os irmãos ou irmãs que tiveram manifestação espiritual ou queiram compartilhar alguma bênção, alguma graça recebida. Neste momento tem a palavra, pela vontade de Deus, os irmãos e as irmãs. Eu quero agradecer por estar aqui, porque eu não ia vir, e agradecer e dizer assim, ó, o quanto eu gosto desse menino Leandro, e dizer que Leandro, assim, ó, quando o Gervásio disse para mim que tu viria, eu sei que é Cristo que fala, né, dos pregadores, enfim, não vou aqui me alongar, mas eu precisava muito ouvir o que tu falou, né, e foi para mim maravilhoso, porque assim, eu vou voltar um ano atrás, 2019, quando eu decidi dar um rumo diferente para minha vida, e eu dei, e hoje eu me encontro exatamente na mesma situação de 2019, e eu sabia que se eu viesse aqui hoje, porque eu orei, eu pedi para Deus um norte. Eu preciso desse norte e eu tive esse norte. Eu tive ele através da tua boca ali no momento que tu estava falando. Eu vou seguir com o que eu quero
eu vou como menina teimosa, vamos dizer, mas não é menina teimosa porque foi Deus que me disse através de você o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar. E acho que eu precisava ouvir, sabe? Eu vou continuar com o meu posicionamento porque eu entendi que é esse que eu tenho que ter. Eu quero agradecer. Agradecer a Deus por Ele ter falado na tua boca. Depois até te digo o que é. E dizer que eu te amo muito, meu irmão. E te admiro muito. E até que eu te dou um abraço. Assim, então, sabe? A gente deveria mais como... Graças a Deus. Tá? Amo você, amo todos, mas eu te amo muito mais, tá? Te admiro demais. Assim, é bom a gente falar com as pessoas, às vezes a gente não fala, sabe? Te admiro demais mesmo. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, porque eu pedi pra Deus e eu vim aqui no momento certo, ouvi da tua boca o que eu devia fazer. Graças a Deus. Deus sempre sabe, né? Numa reunião, a gente vem preparando a reunião, às vezes durante a semana, no dia a gente ora bastante por ela. E a maioria das vezes a gente não fala aquilo que a gente pensou que ia falar. Quem trabalha com a palavra, quem entrega a mensagem sabe disso. Hoje, por exemplo, eu tinha pensado em entregar uma mensagem, acabei entregando outra e foi aquilo que Deus achava que tinha, julgava que tinha que ser para hoje. Graças a Deus por isso. Mais algum irmão ou irmã quer dar seu testemunho? Maria Bertolina. Eu agradecer, irmão Danilo, graças a Deus por poder estar aqui hoje. Sábado passado, o meu presente de mim, meu em casa, eu quero agradecer muito a Deus por tudo, pela saúde, por tudo, a gente, todas as vezes que eu recebi. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem não veio semana passada perdeu uma galinhada, né, Júlia? Júlia Rosângela. Eu vi nas fotos. Acho que eles erraram o tempero, viu? Ficou muito bom, né, Júlia? Graças a Deus. A gente vai fazer mais vezes. A Rosângela e meu marido que não puderam estar presentes também, alguns outros irmãos que não puderam estar presentes, no próximo estarão também. Mais algum irmão ou irmã? Irmã Nelly? Agradeço a Deus muito por poder estar aqui hoje, que eu, uns dias teve que eu não pude vir, não dava muito meia. Mas graças a Deus, hoje, quando a irmã ficou que vinha, eu disse, ai, que coisa boa, vou pegar a carne dele. E graças a Deus, eu agradeço a Deus por tudo, porque é só Deus na minha vida. Eu sem Deus não sou nada. Eu estou em casa, mas eu estou sempre, qualquer coisa, eu estou conversando com Deus. E as bênçãos que Deus me dá, olha, Deus me e também na hora eu já agradeço. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus. Deus é tudo. Eu andava sempre ruim, uma coisa ou outra, e vai no médico, toma remédio, não adiantava, isso não vou tomar mais nada. Eu vou pedir para Deus, e dobrei meu joelho e pedi para Deus que, se fosse a vontade dele, né, que me curasse as enfermidades, que se não era Deus, que não me pertencia. Que o que pode entrar aqui é as bênçãos do Senhor que pode entrar. E graças a Deus, eu estou bem agora. Os remédios que eu estava tomando, estou tomando só remédio da pressão, não é nada. Graças a Deus. E graças a Deus. E eu tinha gordura no fígado, eu tinha diabetes. Foi tudo embora. Tudo embora. Graças Graças a a Deus. Deus. Isso é bom demais, né? Muito obrigada. Mais algum irmão? Irmã Júlia? Quero agradecer a Deus por mais um dia que consegui chegar até aqui. Que Deus me conceda sempre assim. Graças a Deus, Júlia. Coisa boa. A irmã Nelly não falou hoje, mas agradecendo a Marineia, ao João Batista Santana, que sempre que vem, sempre traz alguém no carro, né? Faz uma carona, como eu procuro fazer também. Graças a Deus por isso. Mais algum irmão, irmã? Quer dar o seu testemunho? Irmã Glória hoje não? Quer dar o testemunho hoje? Não? Tá bom. Mais alguém? Então tá, em virtude do silêncio, peço que os irmãos se ponham de pé para nós encerrarmos a nossa reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por todas as experiências que o Senhor tem nos possibilitado viver, por todos os aprendizados que tem nos conduzido à maturidade. Continua, Senhor, nos inspirando do teu querer, nos inspirando da tua vontade, para que nós possamos, de todas as provas de vida, como falamos hoje,
todas as provas de vida que nós porventura passemos, que o Senhor esteja à frente de nossas vidas e não o mundo. O Senhor esteja nos dando a melhor inspiração para superarmos aquele problema, aquela dificuldade, para enxergarmos, Senhor, com a Tua inspiração, o escape, para enxergarmos, às vezes, a porta se fecha, mas uma janela se abre e contigo em nossas vidas fica muito mais fácil de nós termos esse discernimento vindo de Ti. Nos ensina cada vez mais a anularmos a nossa vontade humana, para que nós possamos estar mais próximos de Ti, para que nós possamos estar mais em sintonia contigo em todos os momentos do nosso dia, seja qual for a profissão, o afazer, o compromisso que nós tenhamos que desempenhar, mas que Tu estejas conosco sempre. E agora, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, Deus Pai Onipotente, por Sua santa vontade, declaramos encerrada a nossa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.